Dica de persuasão. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Eu quero tratar um pouco hoje do tema com relação à persuasão, não é? Abordando especialmente essa questão de como lidar com pessoas mais emotivas ou mais racionais, mais lógicas, mais matemáticas. Não é? O que isso pode influenciar quando a gente está dialogando, especialmente tentando persuadir, né? Convencer essa pessoa, mostrar para ela um determinado ponto de vista ou um determinado argumento, especialmente relacionado à nossa venda, ao nosso dia a dia na loja. Não é verdade? Vou dar um exemplo. Você vai atender uma senhora, entrou uma jovem senhora na loja e tal, e você observa que ela está bem vestida, está com detalhes na roupa, você olha para a bolsa dela, tem um lencinho amarrado ali e tal. Aí você se pergunta, para que aquele lenço está ali? Qual é a função dele ali amarrando, né, naquela bolsa? E a resposta é só uma, só para enfeitar. Se você perguntar para ela, para que esse lenço está aí? Ela vai dizer assim, para nada, é só porque eu acho legal, acho que fica bonito assim. O que isso está me contando? Tentando entender essa situação. Está me contando que essa pessoa ela é muito mais estética, ou seja, é mais o pensamento, a percepção, a maneira, a visão de mundo dela está muito mais relacionado com a estética, com a emoção. Então, é o lado direito do cérebro que funciona mais, que prepondera. Do que uma outra pessoa, às vezes você olha e ela está muito... Tudo nela tem um sentido, tem uma razão, tem um motivo de estar ali. Se não tem motivo, para que pôr? Essa pessoa é eminentemente racional, muito fria, racionalista, matemática, calculista. Então, ou seja, tudo tem que ter uma razão lógica para existir, ou para estar ali, ou para usar. Então é comum quando a gente... É claro que eu estou exagerando para os dois lados, para, de uma maneira mais didática, a gente entender melhor o que eu estou querendo dizer. Mas conversando, o tipo de palavra, o tipo de colocação, o tipo de preocupação que a pessoa coloca, vai dar uma identificação se essa pessoa é muito mais matemática, muito mais lógica, muito mais racional, ou se é uma pessoa muito mais emotiva, muito mais preocupada com a aparência, muito mais relativa à sensibilidade, a toque, a cheiro, a cor, a percepção de uma maneira mais estética, de uma maneira global mais estética. Então isso vai me apontar caminhos na hora de apresentar os meus produtos. Concorda comigo? Porque se eu estou atendendo uma pessoa que eu percebo que ela é muito mais racional, então, sendo um raciocínio muito mais lógico, eu tenho que apresentar uma construção lógica no meu argumento, justificar os porquês, as características, os benefícios. A gente bate muito nisso, mas direcionando benefícios no sentido da racionalidade. Vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar um cliente que entra numa concessionária para comprar um carro. E o vendedor, interagindo com esse cliente, percebe na maneira com que ele se veste, na linguagem dele, no tipo de questionamento que coloca, que é uma pessoa muito mais racional, muito mais lógica, muito mais matemática. Então, que tipo de argumento ele vai apresentar? O consumo, custo-benefício, valor de revenda, custo de manutenção, ou seja, vai apresentar para o cliente argumentos associados a esse tipo de raciocínio que com certeza vão sensibilizar muito mais esse cliente. Agora, se por outro lado, esse vendedor está atendendo um cliente que tem o lado oposto, o outro lado mais preponderante, ou seja, muito mais emotivo, muito mais estético, muito mais emocional, valorizando outros aspectos que não os aspectos lógicos, não adianta falar em relação de consumo, custo-benefício, porque não é isso que encanta, mas é o barulho, é o cheirinho, é a aparência, é a cor, é o toque do banco, é a presença social, ou seja, argumentos construídos nesse sentido é que vão encantar muito mais esse cliente, porque esse cliente é muito mais emocional e menos racional, assim como o outro é muito mais racional do que emocional. Então é muito importante que se tenha, primeiro que se entenda isso, para que se possa ter os argumentos adequados para direcionar e ter uma capacidade de persuasão muito mais efetiva, e não ficar atirando os mesmos argumentos, independentemente do tipo de cliente que você está atendendo. Percebe? Então, se você começar a observar os clientes que entram na loja, faça esse exercício, você vai ver, é muito legal. Quando você começa a observar que tipo de cliente, com quem que você está falando, Então, quando você começa a observar e percebe que você vai identificar
Na maioria das vezes você vai identificar se esse cliente é mais racional ou se ele é mais emocional. E isso vai te dar o direcionamento de quais benefícios você apresenta do produto ou do serviço que você está vendendo. Não é? Então isso vai sensibilizar mais. A gente bate sempre num ponto. O que vende é benefício, não é característica de produto. Tá, ok, mas quais benefícios eu devo evidenciar para esse cliente que vai sensibilizar, que vai encaixar com aquilo que ele busca, com aquilo que vai encantar o cliente. Não é? Então é importante entender que se eu estou com um cliente racional, não é? Um cliente mais lógico, mais matemático, não é? Mais calculista, não adianta eu ficar falando de aspectos emocionais, estéticos, valorizando esse tipo de benefício, não é isso que vai sensibilizar, que vai influenciar, ou seja, que vai persuadir esse cliente a fechar e ficar encantado, né, com o produto e dizer, não, eu vou levar, é isso que eu queria e tal, percebe? Então é uma arma poderosa de persuasão que, com certeza, aliando a todos os outros aspectos, né, técnicas de vendas, conhecimento da loja, conhecimento dos produtos, vão fortalecer os seus fechamentos e, com certeza, melhorar seus números. Concorda comigo? Beleza? Concordou? Então, se você concorda, não esquece de deixar seu like, compartilhe o vídeo, isso é muito legal. Compartilhe no grupo da empresa, isso ajuda a divulgar o canal. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.